Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta quinta-feira. Muito bom ter você nesta manhã aqui de quinta. Bom dia ao Haroldo Arruda Júnior. Quinta-feira é ótimo, né, Nayara? É véspera de sexta. Pois é, véspera de sábado, sexta-feira. E sexta-feira já próximo do sábado. Ah, é verdade. Tá entendendo? Bom dia, Lúcio Sorge. E bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Hoje eu caí da cama. Foi? Foi. Bateu o quê? Não sei por quê. Hã? Não bateu nada? Não, eu dormi cedo demais também ontem, né? Você abriu a padaria, então? Quase abri a padaria do Ah. solto. Não, na verdade, eu esperei ele abrir hoje. Geralmente eu chego depois que ele abre, entendeu? Já pensou? Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu acho que além de abrir, ele fez uma chipa lá, porque trouxe até uma chipa, viu, Lúcio? Trouxe uma chipa. De tão cedo que ele acordou hoje. Gente, olha, só reforçando que você pode participar com a gente, nosso WhatsApp, aí no cantinho da sua tela para você participar, manda sua mensagem aqui, seja também um dos nossos comentaristas, aproveita, manda fotinha também, né, do seu dia, um amanhecer, tanto aí do céu, quanto do seu café da manhã também, seu cafezinho preto, a gente também vive aqui a base do cafezinho preto para levantar os ânimos. Olha, deixei aqui ao GD, eu quero começar com o GD, o portal Gazeta Digital, para falar de política, falar do governo Mauro Mendes. Mais uma aí do governador? Vamos ver. Ontem a gente mostrou aí um vídeo, né? Uma coletiva dele dando um chega para lá, um chacoalhão nos deputados. E aí tem mais um, né? Tem mais uma ordem, um pedido ou ordem, enfim. Mendes pede que base crie apenas um bloco na Assembleia. O governador Mauro Mendes cobrou unidade da sua base aliada na Assembleia Legislativa para o ano de 2021. Com formações de apenas um bloco governista, o pedido foi feito diretamente ao presidente da Casa, Eduardo Botelho. A conversa ocorreu durante reunião realizada na manhã de ontem no Palácio Paiaguás para discutir como o governo atuará politicamente dentro do parlamento. Aí ele disse o seguinte: o governo quer apenas um bloco, ele não quer mais de um bloco, como ocorreu no ano passado com o chamado Bloco Independente, que tinha muita gente que votava com o governo, explicou Botelho, que é o principal aliado de Mendes no parlamento estadual. E põe aliado nisso, né? E põe aliado nisso, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Eu acho que, sempre pensei numa Assembleia Legislativa, sempre pensei num Legislativo completamente independente, não só sob o ponto de vista institucional, mas também de ideias e opiniões, né? E, de certa forma, fazendo uma oposição, não necessariamente ser do contrário, mas fazendo uma oposição que realmente possa levar a um equilíbrio, a um bom senso que possa ser benéfico à sociedade. O problema é que, geralmente, nós temos aí legislativos que são puxadinhos de governo, puxadinhos de prefeitura, o que necessariamente não é republicano, não é bom, né? Mas a gente sempre espera que isso mude, né? Isso mesmo. E aí, Lúcio, será que os parlamentares vão encarar aí de uma forma negativa esse pedido de apenas um bloco por parte do governador Mauro Mendes? É estranho esse pedido, não é? É estranho o pedido do governador Mauro Mendes, porque, olha, eu só quero um bloco, tá? Só quero um bloco. Eu quero aqueles 17, 18, 19 num bloco só. Não me inventem de criar um bloco independente dizendo que também apoia o governo. Espera aí. Não vou entrar no mérito se deve ser um bloco, se deve ser 2 blocos dos deputados que apoiam o governo. Agora, o seguinte, quem tem que decidir isso são os deputados. É claro. É a Assembleia Legislativa, não é o Palácio Paiaguás. Espera aí, olha, dias atrás, o governador falou o seguinte: olha, o que vocês fizeram lá no caso dos aposentados foi uma presepada. Espera aí. Ele dizendo que os parlamentares fizeram uma presepada porque aprovaram quase que a maioria dos deputados, unanimidade, não é? Porque eles aprovaram a isenção naquela cobrança de 14% na previdência dos aposentados. Aí é o seguinte, como o governo não gostou, então é presepada, é isso? É presepada. No caso do deputado Ulisses de Moraes.
que falou que o governo tinha escondido mais de 30 mil vacinas. O governo respondeu, disse que era mentira, não é isso? Disse que era fake news, aí teve troca de farpas, Gilberto Figueiredo, Ulisses Moraes falou que Gilberto Figueiredo era analfabeto, o secretário estadual de saúde. O outro chamou de microcérebro. Aí o Gilberto Figueiredo falou que o Ulisses Moraes é portador de um microcérebro, não é isso? Mas aí é o seguinte, aí o governador chega lá na Assembleia e fala o seguinte, olha, a gente não pode ficar perdendo tempo com quem ganha quase 100 mil reais por mês. Esse recado era para quem? Só para o Ulisses Moraes? Ou para todos? Vale para todo mundo, né? E falou, eu espero, e aí cobrou uma providência. Falou, eu não posso fazer nada contra o deputado, mas a Assembleia pode, né? Até pedi que a Assembleia fizesse alguma coisa, tudo bem, mas ele disse o seguinte, olha, espero que a Assembleia Legislativa tenha dignidade de se posicionar sobre isso. E aí, existem dúvidas sobre a dignidade da Assembleia por parte do chefe do Poder Executivo? E aí o governador vai também ditar se deve ter um bloco, 2 blocos, 3 blocos lá na Assembleia Legislativa. Mas nesse caso, só pelo pedido dele, só pelo teor do pedido do governador, já denota, de certa forma, um certo alinhamento político entre o Executivo e o Legislativo. Certo? Mas é o seguinte... Mas alinhamento político, alinhamento tipo assim, de interesses. Mas vai funcionar assim... Eu mando e vocês obedecem? Porque, isso? Segundo o governador, é Lúcio, aqui mesmo nessa fala, ele disse que existem apenas 3 deputados que fazem oposição a ele. Apenas 3. Que seriam os 2 petistas, o Lúdio Cabral e o Valdir Barranco, e o Ulisses Moraes. O que eu acho interessante é o seguinte, eu acho muito interessante, né? Que é o seguinte, você ter um executivo, seja governo do estado, seja prefeitura, que tem medo de oposição. A oposição, geralmente, é o fiel da balança, ou seja, a oposição... Não é só a prefeitura e o governo do estado, não. Governo federal também. Exatamente. Tá? Temos o exemplo lá de Brasília. Sim, né? Governo federal também. Mas assim... Não era só no governo do Bolsonaro, não. Em todos os outros governos, né? Quando você tem uma oposição bem feita... Aí eles vão o seguinte, atrás daquela coisinha chamada governabilidade, que é uma porta aberta para o tomar lá da cá. Que algum tempo atrás era corrupção, não era? Eu só não sei se continua sendo. Continua? Não sei. Porque mudou o discurso. Mas o que acontece é o seguinte, a oposição, quando é oposição, uma verdadeira oposição, centrada, com opinião muito bem pautada, com uma tese muito bem construída sobre determinado assunto de interesse da sociedade, eu não vejo problema algum nesse sentido. O problema é quando você tem uma má qualidade de oposição. Uma má qualidade de oposição de um deputado ou de um vereador que faz oposição ao executivo sem nenhum fundamento. Ele é do contra. E o fato de ser do contra não constrói nada. A oposição, você tendo um número X de oposição na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores, que seja, ela é extremamente salutar, é extremamente positivo. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pelo contrário, são exatamente as críticas da oposição que calibram a gestão de um prefeito, calibram a gestão de um governador. Mas os governadores e prefeitos têm medo de oposição, como se a oposição fosse algo que pudesse destruir o governo. E não pode pensar dessa forma. Pelo contrário, você precisa ouvir as críticas, né? Interpretar as críticas e tentar achar uma solução que seja mais interessante para a sociedade. Eu nunca vi problema com relação a isso. Quando eu vejo, por exemplo, enfrentamento de governo com servidor público, em que o servidor público está reclamando, está pedindo, defendendo os seus direitos, o governo sempre arrepia, fala, não, como é que eu vou fazer aqui, não sei o que tal, está errado. Senta, conversa e acha um caminho que realmente possa ser salutar para ambas as partes. Então isso é democrático, isso é republicano, isso é muito importante. O problema é que na maioria das vezes os governos querem exatamente ter facilidade, né? Ter aquela coisa assim, o que eu mandar você faz e pronto, acabou. Você aprova aí na Assembleia, você aprova na Câmara e está tudo certo. Você vê aí essa questão do VLT, esse pedido escancarado do prefeito Emanuel Pinheiro para a Câmara já dar suporte a ele com relação à manutenção do VLT. Só pelo pedido você vê, está entendendo? Quer dizer, isso tem que ser debatido, não necessariamente imposto. Aí do outro lado você vê o executivo... Nesse caso aí, foi rápido, né? Muito. Foi rápida a resposta, não é isso?
tipo assim, missão dada, Missão cumprida. Mas, você viu o que disse o atual presidente da Câmara, O Juco do Guaraná. Juca do Guaraná, que disse que vai ter toda a independência do mundo. Né? No discurso é lindo, mas na prática não funciona. A prática é diferente da Não teoria. funciona, eles não dão isso? conta. Sabe por que eles não dão conta? Não, mas isso Porque é o uns- seguinte, não é que vale para a Câmara, para a Você sabe Prefeitura, por que vale que- para todo mundo. Sabe por que o vereador vale não dá para todo conta? mundo. Você sabe por que o vereador não dá conta de fazer a oposição? E o deputado não dá conta de fazer a oposição? Porque o rabo dele é tão grande. Tem tanta coisa amarrada, tá entendendo? Por trás disso, de apoio, de dinheiro, de apoio de fulano, apoio de ciclano, amarrações por trás desse vereador, por trás desse deputado, que impedem ele, de qualquer forma, de fazer qualquer tipo de oposição. Ele não dá conta. Então, porque ele está numa dependência política tão grande do governador, e uma dependência política tão grande do prefeito, no caso específico do vereador, que ele não dá conta. Como é que ele vai criticar? Como é que ele vai apontar alguém que o ajudou, entre aspas, politicamente, até muitas vezes financeiramente, numa eleição para vereador, para deputado que seja? Aí ele não faz nada. Ele não faz absolutamente nada. Essa amarração política é a mesma amarração política do prefeito com empresas de ônibus, do prefeito com empresas de lixo, de coleta de lixo, que financiam exatamente essas campanhas. O governo do estado, a mesma coisa. E por quê? Você está entendendo? Então, Mauro Mendes e Manuel Pinheiro estão, olha, amarrados com um monte de empresário, com um monte de gente de interesse por fora, que tem interesses gigantescos na cidade, interesses financeiros mesmo, que impedem com que a cidade possa crescer e que impedem com que, sobretudo, a sociedade possa ter o melhor. É isso. Não é de graça que o Emanuel Pinheiro até hoje não resolveu a questão do transporte público da nossa cidade, porque ele está amarrado. Quando ele resolve, fala assim, não, eu vou aumentar a frota, o dono fala assim, pode parar, rapaz. Quer aumentar a frota? Tá louco, vai me dar prejuízo. Tá doido? Esquece isso. Por exemplo, ele simplesmente esquece. E ao não querer a criação de um bloco independente lá na Assembleia, de querer apenas o bloco governista, um bloco só, um blocão gigantesco, aí é o seguinte, é para tratorar a oposição, é isso? Para tratorar, para passar por cima da oposição. Porque o que é que ocorre? Né? O que é que ocorre? Um bloco só, 18, 19 deputados, a oposição vai ficar olhando a carruagem passar. No caso de ocupar cargos nas comissões temáticas lá da Assembleia Legislativa, não é isso? Exatamente. O governo vai ser esmagador a maioria em todas elas, né? Entendeu? Não vai ter que ter a oposição, não vai ter que ter o deputado independente, não é isso? Tudo bem, tem deputado lá que ia para o bloco independente com intenções não tão republicanas, não é isso? Mas tudo bem. Agora, isso demais não era todo mundo, né? Não era todo mundo, né? Era a exceção à regra, né? Agora, então tem esse efeito. Ao criar-se apenas um bloco, né, um blocão dos deputados que apoiam o governo, eles estão passando por cima da oposição, né? Não vão ter, a oposição vai ser assim, minoria total nessas comissões temáticas lá da Assembleia Legislativa, que são essas comissões que analisam os projetos por área, né? E aí é o seguinte, aí a gente se lembra dessa troca de farpas entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro, né? O prefeito Emanuel Pinheiro é criticado e não é de hoje, porque é o seguinte, olha, ele tem lá a maioria absoluta na Câmara dos Vereadores, os vereadores só fazem o que ele quer, e aí? O governador agora vai seguir o exemplo, é isso? Vai fazer exatamente igual de quem ele critica? Essa é a intenção, né? Mas o que é mais delicado nessa questão aí é o fato de que tentar dizer para a Assembleia o que é que os deputados devem fazer. Falando em polêmica ainda envolvendo o governador Mauro Mendes, ontem foi inclusive destaque do Haroldo Arruda Júnior a fala dele sobre a educação, foi ontem, né? Foi. Sobre a educação, que ele disse que ele acabou com a farra de abertura de turmas só para gastar dinheiro público. E o Sintep, o Sindicato dos Servidores da Educação do Ensino Público, rebateu a acusação do governador Mauro Mendes que turmas foram criadas para forçar a contratação também de servidores. O repórter Luiz Vieira traz as informações.
A declaração foi feita pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, durante a primeira sessão realizada neste ano na Assembleia Legislativa, que aconteceu nesta terça-feira. O governador alegou que foram criadas mais de 1.000 turmas nas escolas estaduais aqui do estado sem necessidade, alegando que esta seria uma manobra para contratar mais servidores. E é claro que isso revolta a categoria dos servidores da educação aqui do estado. Sobre esse assunto eu converso com o Valdeir Pereira, que é presidente do Sintep. Valdeir, como que você vê essa alegação? Você chegou a rebater esse pronunciamento do governador, dizendo que ele seria aí o governador das fake news, é isso? Exatamente. Causa estranheza o governador do estado de Mato Grosso, num espaço institucional como é da Assembleia Legislativa, de pensar nas políticas públicas e ir lá e espalhar uma fake news desse tamanho. Tanto que a gente encaminhou para o secretário de Educação, o secretário da Casa Civil e até mesmo para o próprio gabinete uma solicitação para que o governador apresente para a sociedade onde estão essas turmas, o quais ele disse que somam aí mais de 1.000 turmas com o objetivo de fazer a contratação de servidores para atuar na educação, na rede pública do estado de Mato Grosso. A realidade vivida atualmente aí pelo ensino público aqui no estado, Valdeir? Desde 96, quando teve a LDB, criou-se os conselhos e esses conselhos trazem as regulamentações quanto à composição das turmas. No estado de Mato Grosso, quem autoriza a inclusão das turmas para o processo de atribuição é a assessoria pedagógica e o órgão central, aqui a SEDUC. Então, nenhuma escola tem lá a possibilidade de fazer a abertura de turma e, consequentemente, a contratação de servidores para atuarem nessas turmas com esses estudantes. Então, isso não procede o que o governador disse aqui, e há toda uma investigação, há todo um acompanhamento da vida funcional desses alunos, que não é novidade para ninguém que quando há redução do número de estudantes no decorrer do ano letivo, é feita a junção de turmas. Então, portanto, o governador do estado de Mato Grosso fez uma declaração infeliz e a gente lamenta e repudia que essa declaração ainda tenha sido na frente dos deputados do estado de Mato Grosso, espalhando aí mais uma vez fake news sobre a educação do estado. Nós teremos aí no final de semana um conselho de representantes, uma assembleia na segunda-feira, e a categoria com certeza estará discutindo qual vai ser a resposta que dará para o governador e para a Secretaria de Estado de Educação diante de tantos desmandos, e agora que nós já estamos na prévia do início do ano letivo e nós não estamos vendo nenhuma movimentação concreta para garantir que os nossos estudantes possam ter o acesso à educação com a qualidade devida. Muito obrigado, Valdeir Pereira, pelas informações. Bom, então é isso, embate entre o governo do estado e o funcionalismo público que continua. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Ronaldo, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz. Do funcionalismo público, muito mais exaltados, aposentados, e agora o pessoal da educação. Aliás, o pessoal da educação já muito chateado com o governo, né, Lúcio, desde o ano passado, por conta do não pagamento daquele auxílio emergencial para os professores que estavam sem contratos, que foi aprovado na Assembleia. O governo tem um discurso muito bonito, mas na prática acaba não funcionando muito bem. Vejam vocês que esta semana, por exemplo, deveria ter iniciado, acabou iniciando de forma truncada, né, a semana pedagógica com os professores da rede estadual de ensino. Por a distância, né, por teletrabalho, pela internet. Logo que os trabalhos começaram, ficou travado o sistema, não funcionou e atrasou todo mundo e deu uma confusão. Vocês não dão conta de falar com professores, quanto mais com alunos, professores com alunos em sala de aula, estavam com problema de internet. Esse caso específico aí, no meu destaque de ontem, eu deixei bem claro. É a prova cabal de que alguém levianamente, né, suspirou, falou no ouvido do governador de que haveria algum problema. Porque a acusação que ele faz é gigante e é um crime, sem dúvida alguma. Mas eu acredito piamente que isso não deva estar acontecendo, certo? Porque, veja bem, para você montar turmas, existe todo um sistema para você montar, aprovar turma e contratar professor.
existe um quantitativo mínimo. Por exemplo, no ensino médio são 35 alunos. Você forma uma turma de 35 alunos, para depois você notificar isso ao Conselho Estadual de Saúde, de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, para depois você contratar o professor para aquela turma que já foi montada. Só para você ter uma ideia, o ano passado, por conta da evasão, de pandemia, essa coisa toda, foi multisserial, ou seja, salas de aula com várias séries para poder compor turma, para que pudesse justificar a contratação de professor. Então essa história está mal contada, alguém está mentindo nessa história toda. Isso que a sociedade precisa entender, porque essa acusação é um absurdo. Você falar em 1000 turmas, né, 1000 salas de aula, com apenas 2, 3, 4, 5 alunos, para se contratar professor e, consequentemente, você ter um gasto maior, um prejuízo maior, um gasto maior público, né, na contratação desse professor, isso é um escândalo, mas precisa ser apurado. E se realmente o governador tiver prova disso, aí eu acho que as pessoas que cometeram isso devem ser punidas. Mas eu acho muito difícil isso acontecer. Mas sabe por que tem tanta resistência com o Sintep? Sabe por quê, professor? Nayara? Pelo seguinte, é que o Sintep, o Sindicato dos Profissionais da Educação, né, que reúne técnicos e professores, é a categoria mais organizada no funcionalismo público, ok? Eu digo o seguinte, é a categoria mais organizada não só no serviço público, mas de forma geral aqui em Mato Grosso. E por ser organizada, ela tem as suas bandeiras, não é isso? Tendo as suas bandeiras, é uma entidade crítica. E muitas vezes, o governante não gosta de ouvir essas críticas. Então a coisa passa muito por aí, né? Passa muito por aí, né? Porque o Sintep, ele defende os seus pontos de vista, defende a categoria, não é isso? Os exageros, né? Se tem benefícios, se tem privilégios, como o governador sugere aí, precisam ser corrigidos, né? Agora, não se pode criticar uma categoria porque a entidade que representa essa categoria está defendendo aquilo que os professores, os técnicos da área de educação entendem que seria necessário para executar o trabalho deles. Por exemplo, o Sintep cobra aí, cadê o plano estadual de educação? Não é isso? Pois é, ninguém fala nada. Tem um plano estadual de educação? Por que é que não foi feito? Segundo o Sintep, não tem. Agora, veja bem, você vê o peso dessa acusação. Colocou em xeque, sobretudo, a integridade de coordenadores, diretores, gestores, conselhos, de todo mundo. Todo mundo, quer dizer, sabe? Aí tem malandragem, mais ou menos isso que o governador está dizendo. Tem malandragem nisso. Fizeram uma malandragem para poder contratar mais professores e, consequentemente, nós termos mais gastos na área da educação. Mas o Sintep falou, o Valdeir Pereira falou, se tiver malandragem aí, pune quem errou, né? Aí ele criticou, inclusive, o seguinte, criticou a própria Secretaria Estadual de Educação. Claro, que é uma das instituições, junto com o Conselho Estadual de Educação, que eu errei 3 vezes, né? De Educação, que tem justamente autonomia para isso, né? Para chancelar a aula, a turma e a contratação de professor. E aí essa briga ainda vai longe, principalmente com a questão do veto do funcionalismo público. Aí a gente volta para aquela notícia anterior, né, de que a gente falava, que o governador Mauro Mendes dizia que só tem 3 opositores, mas não é bem assim não. A Assembleia em peso vem brigando pela categoria, pelo funcionalismo público. Exatamente. Todos aqueles que fizeram enfrentamento direto com o servidor público, muitas vezes sem fundamento algum, ou de certa forma tolindo os direitos dos servidores públicos, que sem dúvida alguma é o maior capital humano que nós temos em qualquer parte do mundo, é o ser humano, né? E o governo do estado, claro que nós temos servidores bons, servidores ruins, servidores que não querem trabalhar, servidor que... Enfim, isso aí, nós temos engenheiro bom, engenheiro ruim, jornalista bom, jornalinho ruim, enfim, não importa, né? Mas o maior capital humano desse estado são os servidores públicos. E é isso que os governantes precisam entender. A gente precisa valorizar o servidor público. Seria uma estratégia... E agora há pouco eu falava... posso falar? Pode, não, eu ia te perguntar só se era uma estratégia parecida com aquela que ele fez no início do mandato, quando ele expôs alguns salários, altos salários, para poder
extinguir aí as secretarias. Se essa é mais uma estratégia em relação aos funcionários da educação. Eu vou fazer só a comparação que eu queria fazer aqui, que é a seguinte. Agora há pouco eu falei aqui de estratégia, né? Política, né? De Emanuel Pinheiro e de Mauro Mendes em relação ao Poder Legislativo. Eles brigam, trocam farpas, um xinga o outro xinga um, mas na hora de falar, né? Com o Poder Legislativo, até os termos, as expressões, professor Haroldo, são parecidas. São parecidas. Por exemplo, o prefeito Emanuel Pinheiro, ao criticar deputados do MDB sobre essa questão aí do VLT, falou assim, antes de falar mauristas, né, que foi mais elegante, ele falou vaquinhas de presépio. Não é isso? Quando Mauro Mendes ficou descontente com os deputados por causa da aposentadoria, da isenção da aposentadoria, ele falou o quê? Que os deputados fizeram? Presepada. Um fala presepada e o outro vaquinha de presépio. É isso? Foi. Entendeu? Mas, Nayara, repete para mim aí o questionamento que eu não. Não, eu estava esqueci. fazendo aquela comparação do início do mandato do governador Mauro Mendes, onde ele expôs alguns salários com a intenção de extinguir, por exemplo, alguns órgãos, né, que esses funcionários trabalhavam. Se não começa dessa forma. Claro que isso que ele falou sobre educação foi a desculpa em relação a fechamento de escolas, a diminuição de turmas. Na realidade, existe aí, né, por parte do governador Mauro Mendes, um embate feroz com o funcionalismo público, com o servidor público, de forma geral. E, a meu ver, isso não é necessário. Não precisa ser assim, não é isso? Ele pode discutir a questão de forma pontual, né? Olha, Mato Grosso não é só de servidor público, né? Mato Grosso é de todo mundo. Isso todo mundo sabe, né? Isso todo mundo sabe, que ninguém deve ter privilégios, né? Entendeu? Só que tem gente que tem privilégio, hein? Tem gente que tem privilégio, mas ainda bem que o governador começou a verbalizar, né? Ele falou, olha, não pode ficar contando mentira aí, quem ganha quase 100 mil. Aí é o seguinte, não é só lá na Assembleia que isso acontece, não é? Não é só lá, tá? Mas ele citou quase 100 mil por quê? Foi para mandar o recado também para outras pessoas, né? E aí, vai citar os exemplos também aí relacionados aos outros poderes e instituições que ganham salários astronômicos, que driblam a lei no teto constitucional? E não são Ou poucos. vai continuar nesse embate, né, interessante para ele com o funcionalismo público? Né? Lógico que o serviço público tem que ser eficiente, né? Tem que dar respostas ao cidadão. Agora é o seguinte, e se faltar a estrutura do governo? Como é que faz? Como é que faz para ensinar o aluno ter uma boa nota lá na avaliação anual, né? Como que é lá o índice do que mesmo, que avalia o ensino médio? O INDEB? IDEB, né? Se a escola estiver caindo aos pedaços, tem como? Não tem como, né? E aí, a estrutura para as escolas funciona bem? Vou aqui falar o que você comentou comigo, sobre uma reunião com professores. Sim. Não é? Sim. A internet está funcionando bem nesses tempos de pandemia para poder dar aulas à distância? Você imagina, se o governo não tem estrutura de internet para fazer a semana pedagógica com os professores da rede estadual do ensino, quanto mais de professor para aluno num teletrabalho, numa aula online. Gente, vamos assim. agora à participação dos telespectadores aqui do A Notícia de Frente. Vamos lá, que tem muita gente participando. Bom dia, Nayara. O nosso governador usa ainda os professores como exemplo na comparação com os servidores da segurança pública, porque ele apenas usa do seu poder para valorizar os profissionais de ensino, porque ele apenas não usa, né, do poder. Marcelo aqui do Despraiado, ele poderia fazer comparações entre o executivo e outros poderes, você não acha?
Diz aqui o Marcelo. Mais participação. Bom dia, bancada. Veja como o governador é incoerente. Ontem vi uma notícia que ele disse, abre aspas, que nada é de graça, fecha aspas, falando sobre a aposentadoria dos policiais e bombeiros militares. Mas ele pode gastar mais de 100 milhões na compra de ônibus para dar para os amigos empresários dos ônibus. Aí pode ser de graça, não é? Diz o nosso telespectador. Mais gente participando. E nessa questão dos militares aí, não custa nada a gente ficar relembrando aqui, né? Quem disse que iria manter o percentual aprovado na versão nacional da reforma da Previdência foi o governador. Foi o próprio governador. O governador Mauro Mendes disse isso. Ao lado do maior aliado dele, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, ao lado do presidente, do comandante do Corpo de Bombeiros e ao lado do comandante da Polícia Militar de Mato Grosso. Foi ele que disse, ele que voltou atrás, ele que voltou atrás. Por que é que não ficou o desconto na Previdência dos militares igual ao que foi lá na reforma da Previdência aprovada pelo Congresso Nacional, né? Por que esse embate? Por que esse embate? Né? Se pode buscar outras alternativas para financiar o rombo da Previdência, que tem que ser resolvido, é um problema que precisa ser resolvido, mas tem outras alternativas de financiamento. E aí? E aí é o seguinte, aí vai lá nos policiais militares, que é o seguinte, que estão com uma regra diferente do que aquela que foi aprovada na versão nacional da reforma da Previdência, e aí vai em cima dos aposentados que ganham R$ 3.500, R$ 4.000 por mês, e aí é o seguinte, aí vai cobrar lá os 14%, está cobrando os 14% de Previdência, que vai fazer uma falta, está fazendo uma falta danada para os aposentados e pensionistas. É preciso ter mais sensibilidade. É preciso ter mais sensibilidade e muito bom senso. Mato Grosso não vai ser um espetáculo esse ano? Não vai ser? Foi falado, né? Foi. Não é? Olha, vai ser um show. Sabe qual que é? Vai ser um show. Mais de Mato Grosso. Sabe qual que é a resposta? Eu fiz essa pergunta para um deputado. Sabe qual que foi a resposta? A resposta do governo é de que ninguém é obrigado, que ele não vai jogar o peso do pagamento de outro para outras pessoas. Por exemplo, tirar do investimento era como tirar da população. É essa a desculpa que ele fala. Eu não vou tirar de um setor ou tirar de outras pessoas para pagar de outra pessoa, entendeu? O Haroldo pagando minha conta. É dessa forma que... É essa a resposta que ele dá para o parlamento. Eu quero saber, eu vou colocar de uma outra forma isso. Quem é que vai pagar a conta? Né? Quem é que vai pagar a conta? Porque é o seguinte, o Estado paga a conta aí de muito marajá, o Estado paga a conta de muitos privilégios, de muitas mamatas, de muitas mordomias. Aí eu quero saber o seguinte, quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai ajudar a colocar comida na mesa dessas pessoas, dessas famílias que vivem abaixo da linha de extrema pobreza aqui em Mato Grosso? 1/3 das famílias aqui de Mato Grosso foram beneficiadas com o auxílio emergencial. E aí, não vai ter um programa, não vai ter uma rede de proteção social para essas famílias? Estrada é bom, tudo bem, vamos gastar 9 bilhões, mas espera aí. E essas pessoas, o poder público, os governantes vão virar as costas para quem não tem comida para colocar na mesa? Não vão fazer nada por isso. Mas seria muito fácil. Vai continuar o discurso de que, olha, está uma maravilha, está um espetáculo, temos um programa de não sei quantos bilhões de reais, os barões do agronegócio vão muito bem, as trades estão maravilhadas, está tudo ótimo. Diz aí. E aí? Essa multidão de quase 1 milhão de pessoas que não tem perspectiva Nós já falamos de vida. aqui, você pode buscar no agronegócio, você pode buscar, inclusive, se nós tivéssemos, né, de certa forma, um pouquinho mais de sensibilidade por parte dos poderes, de todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, até no duodécimo poderia ser mexido, até no duodécimo poderia
ser mexido justamente para fazer essa compensação. Por exemplo, Poder Judiciário, olha, dessa vez você não vai receber pelo teto, pelo máximo. Você vai receber, a gente vai fazer um repasse para que a gente possa cobrir essa questão dos aposentados. Um repasse menor, 0,5% ou 7% a menos, ou 0,7% a menos, quer dizer, fazer um ajuste nisso para poder equilibrar as contas e atender exatamente as categorias que precisam. Mas só para a gente Mas lembrar no aqui, primeiro gente, a gente tem que ir no para o primeiro destaque. ano, no primeiro ano, posso só complementar? No primeiro ano do governo Mauro Mendes, para fazer justiça, ele tentou mexer. Mas não deu conta. Ele tentou mexer, Verdade. só que é o seguinte... Ninguém foi na reunião. Não é isso não. Não é isso não. De repente não precisa ir ninguém na reunião. Como foi tomada a decisão aí de abandonar o VLT e ir para o BRT sem discutir com a sociedade, ele pode também tomar essa decisão. Não precisa reunir com ninguém. Precisa reunir com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Não. Manda lá para a Assembleia. Certo? A redução no orçamento. Só que lá não passa. Não passa. Ele mandou, no início do governo dele, ele até mandou. Eu lembro. Mas não passou. Foi uma atitude corajosa, inclusive. Bom, temos muitas participações, mas vamos ter que deixar para o próximo bloco. Haroldo, qual que vai ser seu destaque? Olha, ontem, na abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro foi vaiado, foi maltratado, foi surrupiado, foi tudo que você pode imaginar, né? Por conta de alguns deputados da oposição. O meu destaque de hoje é exatamente o comportamento dele lá no Congresso Nacional e o comportamento da oposição. Como é que fica daqui para frente, considerando que o governo ganhou 2 eleições, uma no Congresso Nacional, né, e uma na Câmara dos Deputados, uma na presidência da Câmara dos Deputados e outra no Senado. Como é que fica essa relação daqui para frente e qual a expectativa do governo Bolsonaro após essa eleição? Lúcio, seu? O meu destaque é o seguinte, para citar aí a Covid, né? Disparam o número de casos confirmados nas últimas 24 horas pelo balanço da Secretaria Estadual de Saúde, foram mais de 2.000. As mortes que vinham em torno aí de 23, 24, subiram, né? O número de mortes subiu para 34 nas últimas 24 horas por esse balanço da Secretaria Estadual de Saúde. E aí o seguinte, aí a gente se depara com uma informação, referência para Covid, hospital está há dias sem tomógrafo. É o exame mais confiável, não é isso? Não é a tomografia? Pulmão, exatamente. É Para ver isso? exatamente a Para comprometimento do pulmão. checar o comprometimento Do pulmão. do pulmão, para Fundamental. saber se a pessoa está infectada ou não. Aí é o seguinte, aí também no Hospital Municipal, médicos com salários atrasados, e também é o seguinte, profissionais da área de saúde estão com dificuldades para agendar o dia e a hora para tomar vacina. O problema é lá no aplicativo da Prefeitura de Cuiabá. Não consegue agendar a segunda dose. Certo, daqui a pouco a gente vai falar no próximo bloco já sobre esse assunto. Para encerrar aqui, porque tem muita gente participando, eu agradeço a sua participação. O Lúcio e o Haroldo falaram do vídeo que o governador prometeu ali em relação aos militares, e o Ranier manda aqui para a gente. Não tem um áudio, mas foi esse vídeo do lado, inclusive, dos militares, tanto do comandante-geral da PM quanto do Corpo de Bombeiros. Bom, tem mais gente participando. Bom dia, bancada. Um governo que, de forma monocrática, decide fechar escolas não é governo, é patrão e tirano. É o Adilson Gonçalves, nosso colega de jornalista também aqui. A grande verdade é que o Sintep não está nem aí para a educação, só ligam para melhorias do salário. A educação é péssima, inúmeras greves pautando melhorias em estruturas, planos de ensino, melhorias disso e aquilo, e coloca por último o salário. Aí aumenta o salário e volta a mesma estrutura. É o Jarderson aqui participando. Nayara, o aposentado já está pobre, ainda temos que pagar o rombo que eles fizeram. Samuel Antunes falando aqui pra gente. Bom, tem intervalo, agora 6h43, nosso primeiro intervalo aqui numa Notícia de Frente. A gente já volta, fica aqui grudadinho na sua TV Vila Real.